Olá, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira e bem-vindo à aula 4 do nosso curso de Excel. O arquivo que iremos utilizar nessa aula é o 4, aula função soma, tudo bem? Você provavelmente já recebeu orientação de como fazer o download dos arquivos, então basta apenas você abrir esse arquivo e acompanhar a aula comigo. Hoje iremos aprender a função soma, que é uma função muito utilizada e muito básica dentro do Excel, beleza? Na aula 3, eu ensinei as operações básicas, tá? E no que consistia, por exemplo, o somar numa operação básica? Eu vim aqui, digitar igual, luz mais água, mais telefone, mais internet, mais faculdade, mais lazer, tá? E até aqui pode funcionar bem, tá, pessoal? Só que tem um problema. Nesse caso aqui, eu tenho 6 itens, tá? Agora imagine se eu tivesse, por exemplo, uma tabela como essa aqui, ó, que contém mais ou menos 87 itens. Eu ter que ficar um por um, por um, por um. Seria muito ineficiente. Por isso que no Excel existe a função soma, beleza? E eu vou demonstrar ela para vocês. Bom, eu tenho aqui 3 tabelinhas que serão úteis no nosso exercício. Porém, eu vou começar nessa primeira aqui, ó, que está na coluna A e coluna B, tá? Vou vir aqui na célula B8. Vou digitar igual soma e vou abrir um parênteses, tá? Antes de abrir o parênteses, caso você queira ler o que a função faz, ela diz aqui, ó, soma todos os números em um intervalo de células, ok? Então é isso que a função soma faz. Vou abrir o parênteses, tá? Quando eu abrir o parênteses, ele vai demonstrar para mim a sintaxe da fórmula. Só que sintaxe da fórmula é um nome meio assim, não muito legal para o ouvido, tá? Então, seria a receita da função, tá? Então, quando você pega lá um bolo, fazer um bolo, por exemplo, daqueles prontos, tem lá a receitinha atrás. Então, ou seja, é o que o Excel pede para que essa função funcione da maneira que você espera, que você deseja, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, que a gente vai ver? A gente vai ver que quando a gente abrir a função soma, vai ter aqui, ó, número 1 e número 2. Só que o número 1, ele não tem colchetes aqui do lado. Tá, ok? Não tem colchetes aqui do lado. Por que o número 1 não tem colchetes e o número 2 tem colchetes? Todo o argumento, tá, que está aqui dentro, o argumento seria aqui um ingrediente em específico. Então, o ingrediente em específico que tem um colchete, ele não é obrigatório, ele é opcional. Então, toda vez que vocês verem um colchete em um argumento, é algo opcional, não é obrigado a colocar para a função funcionar. Ok? Então, beleza. E aí, ele fala que ele soma todos os números dentro de um intervalo. O que é um intervalo? É quando eu seleciono mais de uma célula. Ok? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em B2, o Excel reconheceu B2, eu vou selecionar até B7. Veja que fica B2, 2 pontos, B7. O que esses 2 pontos ele vai representar para a gente, de B2 e B7? Ele vai representar que o B3 está aí dentro, que o B4 está aí dentro, que o B5 está aí dentro, que o B6 está aí dentro e que acaba no B7. Então, o B2 e o B7 ele me mostra o início e o fim. E os 2 pontos falam, olha, tudo que está no meio disso está aqui dentro também. Beleza? Beleza. Se eu fechar o parênteses aqui e der Enter, ele já me traz o valor, ok? Então, por exemplo, se eu fizesse isso aqui manualmente, então estou fazendo aqui manualmente, dará o mesmo resultado, tá? A diferença é que eu utilizei aqui uma função muito mais eficiente e aqui eu utilizei uma fórmula que eu mesmo criei, que foi ficar colocando célula tal mais célula tal. Beleza? Só que aqui a gente precisa entender o seguinte, tá? Que quando eu abro aqui, ó, vou retirar o parênteses, tá? Quando eu abro novamente para ler essa função, tá? E veja aqui esse ponto e vírgula, qual que é o objetivo dele? Por que ele me dá essa possibilidade de colocar mais um intervalo? Pelo seguinte, eu posso vir aqui, dar ponto e vírgula e selecionar esse intervalo aqui, ó. Eu posso vir dar ponto e vírgula e selecionar esse outro intervalo aqui, ó, sem o menor
problema, tá, pessoal? Não tem o menor problema. Quando eu fechar aqui o parênteses e der Enter, ele vai somar esses 3 intervalos diretamente para mim. Matheus, prova para mim que deu aqui, ó, 3.385. Eu quero que você prove para mim que dá isso, tá? Então, eu vou fazer uma soma com calma. Igual soma. Vou somar esse intervalo aqui. Fechei parênteses e dei Enter. Vou vir aqui na segunda tabelinha, vou fazer uma soma. Vou puxar esse intervalo aqui. Fechei, dei Enter. Vou vir aqui no outro. Igual soma, abro parênteses, seleciono o intervalo e dou Enter. Tá? E aí, o que eu faria? Eu poderia fazer uma continha de mais aqui, ó, igual esse, mais esse, mais esse. 3.385, tá? Só que, daquela outra forma, que eu já selecionei todos os intervalos, eu fiz de uma maneira mais rápida, mais prática. É claro que, talvez, você gostaria de saber os valores individuais de cada um e depois o total, que geralmente é o mais comum. Mas se você quisesse saber o total geral direto, sem se importar com os valores individuais, você poderia fazer daquela forma. Não tem o menor problema. Vamos refazer daquela forma? Deixar aqui o total, tá? Desses 3, utilizando o mais. E agora eu vou fazer daquela outra forma, utilizando a função soma. Igual soma, seleciono o primeiro intervalo, ponto e vírgula. Seleciono o segundo intervalo, ponto e vírgula, seleciono o terceiro intervalo. Fechei parênteses e dei Enter. Dá exatamente a mesma coisa. Ok? Beleza. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora, tá? Vou pedir para vocês adicionarem aqui uma abinha. Beleza, a gente já está praticando isso. Tranquilo. Vou deletar tudo aqui, que eu não preciso disso, que eu já expliquei o conceito. E eu vou, por exemplo, colocar aqui como auxiliar, tá? Algo auxiliar. O que pode vir a acontecer? Ao invés de eu ter essas 3 tabelinhas aqui em uma aba só, elas podem estar cada tabelinha em uma aba diferente. Pode vir a acontecer isso, tá? E aí você precisa entender que você pode fazer cálculos utilizando abas diferentes. Não tem o menor problema, tá certo? Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá. Eu vou deletar essa terceira aqui, não vou precisar dela, tá? Não tem necessidade. Vou pegar essa segunda aqui, ó, e vou dar um Ctrl X para estar recortando, tá? Vou lá no auxiliar, clico na célula 1 e dou Ctrl V, ó. Colei. Vou dar 2 cliques aqui para reajustar e pronto. Aí vamos supor que eu quero o total geral aqui, ó. Nessa célula aqui. Vou pintar de preto, vou colocar cor branca e pôr um negrito. E centralizar tudo. Beleza? O que eu vou fazer? Igual soma, abro parênteses, seleciono esse primeiro intervalo, que está na aba função soma, ponto e vírgula, clico na aba auxiliar e seleciono o intervalo da aba auxiliar. Fecho parênteses e dou Enter. Fez o mesmo cálculo, tá? Como é que eu vou identificar isso na função? Primeiro de tudo, você vai vir aqui em exibir, vai checar se a sua barra de fórmulas está ativada. Se ela está desativada, você clica em ativa. Clica lá no seu total geral e vê o seguinte, ó. De B2 até B7, ele está identificando aqui para mim, ó, que quando eu clico ele fica até azulzinho, tá? Então ele significa que é aquilo ali. Só que depois do meu ponto e vírgula, ele traz aqui o nome auxiliar e a exclamação, e aí o B2 e o B7. O que esse auxiliar significa? É o nome da minha aba. Lembra que a gente renomeou para auxiliar? Matheus, prova para mim. Ó. Vou escrever ao invés de auxiliar aqui, ó, vou escrever provar e vou dar Enter. Quando eu for naquela função lá de novo, olha o provar aqui, ó, que é o nome da minha aba. Beleza? E é assim que a função soma basicamente funciona. Agora eu vou fazer ela novamente individual. Ó. Igual soma, abro parênteses, seleciono todo o valor, fechei parênteses e dou Enter. Vou lá no provar, igual, soma, abro parênteses, seleciono o intervalo, fecho parênteses e dou Enter. Tá certo? E aí, entendendo que eu posso trabalhar entre as abas, esse conceito já está na sua cabeça, tá certo? Eu vou
introduzir outro conceito na sua cabeça, que é o seguinte. Esse valor que está aparecendo aqui não necessariamente é um valor. Aí você fala, como? Ó, aqui está R$100. Se eu apertar F2 aqui para editar, ele vai me trazer ali o 100. Só que se eu clicar em F2 aqui no total, ele vai me trazer a função, tá? Então a função reconhece que isso aqui é R$1.200. Se eu vir aqui no final desse parênteses e, por exemplo, fazer menos R$50, que valor, o que tem que aparecer aqui? Tem que aparecer 1.150, tá ok? Então eu posso utilizar uma soma com um cálculo simples. Não tem problema, desde que eu respeite as regras matemáticas e as regras do Excel. Eu vou dar Enter, ó, 1.150. Ao invés de digitar esse 50 aqui, eu poderia digitá-lo, ele, por exemplo, aqui, sei lá, descontos. E vir aqui, ó, e digitar menos aquela célula do desconto e dar Enter? Posso. Putz, errei, não era 50, é 100. Só digitar 100 aqui, já se altera ali automaticamente. Funciona só com mais? Não. Com menos? Não. Poderia ser mais. Poderia ser uma divisão. Poderia ser uma multiplicação. Assim também como aqui poderia ser outra função, tá? Mostra para mim, Matheus. Esse exemplo ele não é aplicável, tá? Mas nesse nível é o que eu vou fazer para que vocês entendam o conceito. Eu poderia colocar aqui mais e puxar aqui outra soma. Ó. Abro o parênteses, tá? Vou lá na minha aba provar e seleciono aquele intervalo da aba provar. Ó. Fecho o parênteses e dou Enter. Dá exatamente o mesmo resultado. Então eu posso juntar funções ou fazer a função de maneira separada, beleza? Não tem o menor problema. Tranquilo? Tranquilo. Explicado esse conceito, a gente vai fazer aqui mais um exercício, bem tranquilo, bem calmo, que é esse que é um pouquinho maior aqui. Então eu tenho a data, eu tenho o cliente, eu tenho o produto e eu tenho o valor da venda. Eu escolho aonde que eu quero que apareça o total geral, por exemplo, aqui em cima, ó, total geral, mas poderia também ser aqui embaixo, tá? Por exemplo, na última linha, não tem o menor problema, tá ok? Vou digitar igual soma, abro parênteses e seleciono aqui todo esse intervalo, ó, até lá embaixo, tá? Então tá indo de D2 até a célula D88, que é aqui o nosso final. Ó. Fechei parênteses e dei Enter. E aí aqui eu tenho o meu total de vendas. Beleza? Então o que você aprendeu nessa aula? Aprendeu a função soma, que é algo muito mais eficiente do que ficar digitando célula tal mais célula tal. Você aprendeu que essa função soma pode trabalhar com mais de um intervalo, e esses intervalos podem estar em abas diferentes ou em abas iguais, não tem problema. Você aprendeu também que depois de puxar uma soma eu posso fazer uma multiplicação, uma conta de menos, uma divisão, não tem o menor problema. E você aprendeu também que depois de puxar uma soma eu posso colocar mais uma outra soma ou mais uma outra qualquer função que você vai aprender ao decorrer do curso, tá certo? O que eu vou solicitar para você? Faça o exercício comigo, volta o vídeo, pausa o vídeo, não tem o menor problema, tá? Minha intenção é que você aprenda esses conceitos. Esse conceito de trabalhar com abas diferentes ou trabalhar na mesma aba funcionará para várias outras funções que a gente vai aprender ao decorrer do curso. Então, eu não vou ficar me repetindo nesses conceitos, eu apenas darei prosseguimento, tá certo? E o último conceito que eu gostaria de mostrar para vocês está na aba função soma, tá? Com esse pontinho aqui no final, que é você fazer uma soma na horizontal também. Vai funcionar da mesma maneira, tá? Então, vou vir aqui, ó, igual soma, abro o parênteses, seleciono os meus valores, normal, fecho parênteses e dou Enter. E funciona todas aquelas outras regras que nós ensinamos ao decorrer da aula. Faça os exercícios, muito obrigado, até a próxima, fui!